Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês o capítulo extra de The Lost Canvas que foi lançado esse ano lá no Japão. Nessa história iremos ver a batalha entre Tema de Pégaso e o lendário Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário. Gostaram do tema? Então já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Nesse capítulo extra, voltamos até o século XVIII na linha do tempo de The Lost Canvas, exatamente após Sísifo lutar contra o juiz do inferno, Aiacos de Garuda. O Cavaleiro Dourado estava no barco da Esperança que levava a Athena Sasha e seus cavaleiros remanescentes até o portão do Lost Canvas no céu, para enfrentar o Hades Alone e seus espectros guardiões dos templos maléficos. Mas o que o Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário pensava antes da última grande batalha? Sísifo, dentro do barco da Esperança, olhava para os céus e ele dizia em pensamentos: é uma noite silenciosa e todos estão dormindo feito bebês. Era de se esperar. Continuaram a lutar severas batalhas uma após a outra. E o barco que conseguimos para enfrentar o exército do submundo no Palácio dos Céus foi atacado pela tropa de Aiacos, um dos 3 juízes do inferno. Essa que foi uma investida liderada diretamente por Hades. Como sabemos, foi nessa batalha em que Sísifo de Sagitário se cegou para conseguir derrotar o espectro de Garuda. Porém agora, antes de irem ao lugar para a batalha final contra Hades, no Lost Canvas, as almas de 2 cavaleiros se chocam, Sísifo versus Tema. Olhando para os céus, o Cavaleiro de Sagitário continuava dizendo em pensamentos: justamente por ter perdido a visão, eu pude sentir a alma dos 3 confrontantes, e o quão mítico foi aquele embate. Na ocasião, Sísifo havia sentido o cosmo maléfico de Hades tomando o corpo de Alone em prantos, e a deusa Athena com sua armadura ao lado do Pégaso Tema, vestindo sua armadura divina, tentando salvar a alma de seu amigo. Porém, de repente, o cavaleiro sente um cosmo. Ele se surpreende ao sentir na proa do barco da Esperança o cosmo inocente de um garoto. O cavaleiro se perguntava se seria uma criança. Aquele era Tema de Pégaso. O Cavaleiro de Ouro chama por seu nome e o garoto se vira, cumprimentando Sísifo, que perguntava: o que você está fazendo sozinho em um lugar como esse? Você travará um combate mortal com Hades mais tarde. Não é melhor descansar logo? E o garoto, sorrindo, responde: o mesmo serve para você, deve estar exausto por ter sido o nosso escudo. Porém, o sagitariano diz que esse é o verdadeiro dever de um cavaleiro dourado. Tema, sorrindo, responde: eu sabia que você iria dizer isso, mas você é realmente incrível. Sempre continuou a cumprir o seu dever. O Cavaleiro de Ouro fica em silêncio, porém surpreso com aquelas palavras. E Tema continuava: você se lembra? Quando foi buscar a Sasha na nossa vila, eu não acreditei em você e o acertei com um soco. Nesse momento vemos que na infância o Pégaso golpeou Sísifo com um soco em sua face. E o Cavaleiro de Ouro diz: é claro que eu me lembro. Querendo me intimidar, você olhou bem no fundo dos meus olhos. E em pensamentos ele completa: sim, Tema, agora eu percebo que naquele momento, aqueles eram os olhos do Pégaso lendário, protegendo a senhora Athena, o mesmo Pégaso da era mitológica, um olhar ardente e penetrante como o universo em chamas. Sísifo conclui que não tem como esquecer, e Tema dizia: naquela época, eu me achava alguém importante, realmente eu era apenas uma criança, mas agora que eu sou um cavaleiro eu penso: será que consigo proteger alguém como você? E Sísifo, observando aquilo, vê a fragilidade de Tema e fala em pensamentos: porém, por quê? Por que será que você ainda parece uma frágil criança para mim, Tema? O Cavaleiro de Pégaso continua dizendo que não era isso que ele queria dizer. O que estou fazendo justo nessa noite é que realmente... quer saber? Esqueça. Até mais, Sísifo. Porém, naquele momento, o sagitariano fala seriamente: eu também andei pensando, Tema. Em um bater de asas, o vento criado por Sísifo prende Tema de Pégaso, que fica surpreso. Porém, Sísifo dizia: se você não vai dormir agora, vamos brincar um pouco, Tema. Eu sempre quis ter uma conversa longa com você. Voando para o céu, Sísifo abandona o barco da Esperança e leva Tema de Pégaso junto consigo. O Cavaleiro de Bronze perguntava: o que está fazendo, Sísifo? O que quer dizer com brincar em uma hora como essa? O Cavaleiro de Ouro então responde: eu também pensei que deveria ser como seu eu daquela época. Fui capturado pelos seus olhos quando fui buscar a senhorita Sasha. Será que eu a protegi e a confortei como você o fez? Eu, um cavaleiro, e você, um menino, apenas um moleque de vila. Tema fica surpreso com aquelas palavras, e Sísifo diz que sempre quis a sua resposta como o Cavaleiro de Pégaso.
Com seu bater de asas, Sísifo de Sagitário arremessa Tema de Pégaso para os céus. O Cavaleiro de Bronze dizia que não tem nada para dizer. O Alone e Hades me disseram que me dariam como presente ainda mais mortes daqui pra frente. Até hoje foi assim, eu sempre fui protegido. Enquanto você e eu perdemos aqueles com quem nós importávamos, incluindo o Doco. Eu não sei o que devo fazer. Tema se lembra dos Cavaleiros de Ouro que se sacrificaram por Atena. Asmita de Virgem, Elcide de Capricórnio, Manigold de Câncer, Aldebaran de Touro e Doco de Libra. Porém Sísifo se pronuncia. Se era isso que queria me dizer, estou desapontado, Pégaso. Assim como meus companheiros que se foram, vamos ser mais simples, Tema. Por exemplo, me acerte novamente bem aqui. Sísifo de Sagitário aponta o dedo para seu rosto e desafia o Cavaleiro de Pégaso a acertá-lo mais uma vez. Será que a vontade de Tema de proteger Atena ainda é assim tão forte quanto antes? O Cavaleiro de Pégaso se assusta, porém entende aquela situação, e com um sorriso ele gritava: "E pensar que você também era o tipo de que se deixa levar, hein? Se é assim eu irei com tudo que eu tenho. Queime Cosmo, meteoro de Pégaso." Os meteoros de Tema não são nada perante o Cavaleiro de Ouro, que consegue passar ileso por cada um deles. Sísifo concentra vários flashes de luz à sua volta, e então os dispara contra Tema, destruindo assim cada um de seus meteoros. O Cavaleiro de Bronze estava feliz e começava a rir. "Ha! Só podia ser você, Sísifo." O Cavaleiro de Ouro também parecia satisfeito, e em pensamentos afirma que o cosmo de Tema finalmente foi acendido. E de repente o Pégaso eleva seu cosmo mais uma vez, e Sísifo se prepara para o próximo ataque. "Você deve permanecer o mesmo, Pégaso, não importa o que aconteça." Tema parte para o ataque enquanto o Sagitariano concentra seu poder em uma de suas mãos. Com um golpe, ele arremessa o Cavaleiro de Pégaso para mais alto ainda nos céus, e pensava: "Eu me sinto honrado de ter passado para a senhorita Atena os laços que continuam entre vocês desde os tempos mitológicos." Descendo em uma velocidade acima do normal, Tema de Pégaso vai na direção do Cavaleiro de Ouro. Sísifo, sem sua visão, sente o cosmo do Cavaleiro de Bronze, que dessa vez por 1/1000 de segundo alcança o nível divino. O Pégaso mitológico então acerta mais uma vez o rosto do lendário Cavaleiro de Sagitário. E Sísifo conclui: "Mesmo agora eu fui capturado por seus olhos, os mesmos de quando fui buscar a senhorita Sasha naquela época." O olhar em chamas de Tema, a vontade de proteger as pessoas e, acima de tudo, proteger sua amada Atena. De volta ao barco, Tema reclama da dor que estava sentindo em sua mão. Foi como socar uma parede de concreto. "Como sempre, você é um cara de pau, mas você realmente está bem, Sísifo? Eu não medi forças nesse golpe." O Cavaleiro de Ouro passa a mão em seu rosto e responde: "Não se preocupe, Tema, foi um bom golpe. Além do mais, você voltou a ficar com uma cara boa novamente." O Cavaleiro de Bronze diz que mesmo cego, Sísifo consegue acertar em cheio e também o agradece. "Obrigado por termos conversado assim." O Cavaleiro de Ouro não esperava por esse agradecimento e Tema continua: "Obrigado por sempre ter protegido a Sasha." Naquele momento a deusa Atena chega até o local e o Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário dizia em pensamentos: "Eu peço que suas almas continuem unidas e que você fique junto com ela, seja com a senhorita Sasha ou com a deusa Atena, para além desta luta." Que emocionante, né, galera? Essa foi a luta entre Tema de Pégaso, que despertou por um instante o cosmo do Pégaso mitológico, contra o lendário Cavaleiro de Ouro, Sísifo de Sagitário. Espero que tenham curtido esse vídeo. Obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?